Eu vou ler o enunciado, a partir da leitura do enunciado a gente vai identificar a questão correta e nós vamos analisar também por que que os outros itens estão equivocados, né? Questão correta de acordo com o que pede o enunciado. Se o enunciado está pedindo a questão incorreta, o item incorreto, a gente vai analisar por que que ele está incorreto e por que os demais estão corretos, o gabarito. E se ela pede o item correto, a gente vai analisar por que que o gabarito está correto e por que que os demais estão incorretos. O objetivo aqui do estudo é que ele seja completo. Então, não é apenas objetivo do estudo identificar o gabarito da questão. A gente precisa entender por que que aquele gabarito é o gabarito e por que que as outras não são. Então, a gente precisa, nesse caso, sempre que possível, aqui analisar a completude do assunto cobrado e não somente aquilo que está sendo diretamente cobrado. Porque é bem verdade que em provas objetivas, às vezes, a gente acerta uma questão no susto. Ou seja, a gente chuta e acerta, não sabe muito bem por que que aquele é a resposta, aquela é a resposta da questão. Não é o caso aqui, a gente precisa encontrar a resposta e identificar por que que as outras não são resposta. Então vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no bate-papo aqui, como de costume, a palavra dúvida em caixa alta antes e escrever sua dúvida. Logo depois que eu analisar a questão, os itens da questão, eu venho aqui para o bate-papo e vejo quais foram as dúvidas que existem daquela questão em especial. Nós vamos analisar nesse curso 100 questões, então nossas primeiras 25 questões estão aqui. Vamos ter ainda mais 2 aulas, onde vamos analisar as outras 75 questões, tá? Eu trouxe 25 hoje, afinal de contas estamos aí no final de um domingo, não quero efetivamente estressar ninguém. No meio da semana a gente estuda as outras 75, mas o que importa hoje é a gente estabelecer uma estratégia aqui de metodologia que funcione para que esse curso seja proveitoso, como foi proveitoso o curso do estudo do reverso da Fazenda Pública. Muito bem. Questão 1, ó. Eu trago aqui no material de vocês, esse material ainda não disponibilizei, mas vou disponibilizar. Não vou disponibilizar agora para que vocês não tenham acesso ao gabarito e que possam, nesse caso, construir a resposta aqui comigo, mas esse material eu vou disponibilizar para vocês. Vocês tiveram acesso tão somente ao material com as questões. Então, a questão 1, ó, trata de uma questão que vai te cobrar aí conhecimento sobre julgamento parcial de mérito. O enunciado da questão diz assim: no que diz respeito ao julgamento antecipado parcial de mérito, isso aqui é levado em consideração muito no Código de Processo Civil hoje, principalmente depois que se adotou doutrinariamente aquela ideia de que a sentença ela não é, nesse caso, um documento que deva conter todos os julgados do processo, ou seja, a sentença contém capítulos e esses capítulos podem ser julgados, nesse caso, de uma forma diferente em termos de tempo processual. Eu posso julgar determinado capítulo de decisão do processo antes da sentença que põe fim ao processo. Então, a ideia de julgamento parcial de mérito é a possibilidade do juiz julgar determinado capítulo que a princípio estaria na sentença, mas ele faz isso de forma parcial. Então, no que diz respeito ao julgamento parcial, antecipado parcial de mérito, é correto afirmar que o respectivo pronunciamento judicial, letra A, deve ser objeto de confirmação quando da prolação da futura sentença, por se tratar de decisão de natureza provisória, configura-se em sentença, sendo, portanto, apelável, é passível de cumprimento provisório, mesmo que tenha sido julgado em definitivo o recurso dele interposto, letra C, letra D. Pode ser executado, independentemente de caução, ainda que esteja pendente de julgamento recurso contra ele interposto, deve reconhecer a existência de obrigação líquida, não sendo cabível sua prévia liquidação. Qual foi a resposta que vocês colocaram? Vamos fazer igual ao curso de reverso de Fazenda Pública, né? Vocês colocam aí a letra de vocês e a gente vai analisar exatamente um por um. E aí você vai fazendo aí sua tabelinha, né? Quantos você acerta, quantos você ganha e quantos você perde de ebéstico. Imagine que ebéstico aí é a banca, né? Vamos lá. Letra A. A letra A diz assim: deve ser objeto, o julgamento parcial de mérito deve ser objeto de confirmação quando da prolação da futura sentença, por se tratar de decisão de natureza provisória. Isso está incorreto por quê? Porque o julgamento antecipado parcial de mérito não é uma decisão que tem natureza provisória, é uma decisão que tem natureza definitiva. A única questão é que ela não está na sentença que põe fim ao processo. Eu digo, em que pese o fato de a natureza da decisão que julga de forma antecipada e parcial de mérito da ação ser de natureza de decisão interlocutória,
Então você tem aí uma decisão interlocutória porque você não tem uma sentença, então você faz o julgamento parcial de mérito e você profere uma decisão interlocutória, não uma sentença, porque a sentença é o ato judicial que põe fim ao processo de conhecimento, ou melhor, à fase de conhecimento. Essa decisão resolve o mérito do processo de forma parcial, ou seja, ela resolve o mérito do processo em relação a algum ou alguns dos pedidos de forma definitiva. Então, dizer que ela tem natureza provisória é o erro, né, principal. O que demonstra estar fundamentado em cognição exauriente e não em cognição sumária. E também não há necessidade de confirmação da sentença em futura, da decisão em futura sentença. Aqui o examinador ele tentou te confundir com a interlocutória que julga tutela provisória, né? A tutela provisória ela pode ser confirmada na sentença, ela também não depende dessa confirmação, mas ela pode ser confirmada na sentença. O examinador meio que tentou te confundir aqui com a decisão interlocutória que julga uma tutela provisória e a decisão interlocutória que julga o que faz o julgamento parcial de mérito. Então, a letra A está equivocada por conta dessas duas questões. Deve ser confirmado, deve ser objeto de confirmação no futuro na sentença, não é verdade, e tem natureza provisória, também não é verdade. Letra B. Configura-se em sentença, sendo, portanto, apelável. A letra B está errada, por quê? Se eu, juiz, profiro um julgamento parcial de mérito no processo, eu não posso dizer que aquele julgamento, aquele capítulo que está sendo julgado, ele é uma sentença, porque a sentença é o ato judicial que põe fim à fase de conhecimento e habilita o processo para a fase de cumprimento. No caso, aqui não é verdade. Nós temos aqui uma decisão interlocutória que julga o mérito e que, se não houver, nesse caso específico, agravo de instrumento dessa interlocutória, nós teremos o trânsito em julgado dessa decisão de forma definitiva, mas por ter natureza jurídica de decisão interlocutória, ela não é apelável, ela é agravável. Ela não é sentença, ela é decisão interlocutória. Ela não sofre apelação, ela sofre agravo de instrumento. Então, a decisão que julga de forma antecipada e parcial o mérito é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque é justamente o que? Uma decisão interlocutória. Letra C. É passível de cumprimento provisório, mesmo que tenha sido julgado em definitivo o recurso interposto? Bom, isso está incorreto porque o artigo 356, parágrafo 2º do CPC diz assim, ó: a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. E em seguida, o parágrafo 3º diz que, na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Então, ora, nesse caso, ó, ele diz a letra C, é passível de cumprimento provisório mesmo que tenha sido julgado em definitivo o recurso interposto. Ora, se existe definitividade do recurso interposto, a execução não é mais provisória, o cumprimento não é provisório, portanto é definitivo. A letra C se encontra equivocada justamente por isso. Ela é passível de cumprimento, tanto provisório quanto definitivo, mas ele vai ser provisório quando você tem, nesse caso, pendência de recurso da decisão interlocutória que julgou o mérito de forma antecipada, de forma parcial, e também, nesse caso, você tem o cumprimento definitivo se o recurso não tiver mais pendente de julgamento. Ou seja, julgado o recurso em definitivo, o cumprimento é definitivo e não provisório. Quem colocou a letra D acertou. A letra D diz assim: pode ser executado, independentemente de caução, ainda que esteja pendente de julgamento do recurso contra ele interposto. Perceba que nessa questão é interessante porque as letras C e D, elas são quase que, digamos, quase que uma anula a outra. Se uma está errada, a outra está certa. Se outra está errada, a outra está certa. Ou seja, nesse caso você tem a letra C. É passível de cumprimento provisório, mesmo que haja recurso definitivo julgado. Pode ser executado independentemente de caução, ainda que esteja pendente de julgamento o recurso contra ele interposto. Aqui é também cumprimento provisório. Cumprimento provisório com recurso pendente de julgamento. Aqui é cumprimento provisório com recurso definitivamente resolvido. Então, as letras C e D, você precisa também prestar muita atenção isso em prova de concurso. Quando as questões elas aparecem com itens, com letras que são opostas, de forma que uma, estando certa, traz erro para a outra e vice-versa, praticamente você tem que resolver a sua prova em relação a essas duas questões. Então, nós temos um cumprimento, nesse caso, provisório, que independe de caução, nós acabamos de ver, inclusive, no texto da lei aqui, ainda que esteja pendente julgamento de recurso contra essa decisão interposta. Então, está correto, ó.
Nos termos do 356, parágrafo 2º, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Muito bem. Nós temos, portanto, o gabarito da primeira questão, letra D. E a letra E. Deve reconhecer a existência de obrigação líquida, não sendo cabível sua prévia liquidação, também encontra-se equivocada. Primeiro porque ela, nesse caso, dispõe o 356, parágrafo 1º, que a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Então, não deve ser necessariamente uma obrigação líquida decorrente da decisão que julga parcialmente o mérito. A decisão que julga parcialmente o mérito é uma decisão que o juiz pode já resolver no curso do processo de conhecimento, sem esperar a sentença. Dessa decisão, cabe cumprimento provisório, se houver recurso interposto e ainda não julgado, ou cabe recurso, ou melhor, cabe cumprimento definitivo se houver recurso interposto e definitivamente julgado. E ela pode reconhecer uma obrigação tanto líquida quanto ilíquida. Então, a letra E também se encontra equivocada pelas razões expostas no CPC 2015. Bom, eu considero essa uma questão de simples resolução, porque praticamente aqui você precisava conhecer o conceito doutrinário do que é julgamento antecipado parcial de mérito e precisaria conhecer tão somente as questões postas no Código de Processo Civil sobre esse instrumento.